Gravar. Gabinete de Crise, um podcast do Polititech. Cláudio? Obrigado, Emanuel. Bem, estamos reunidos ao dia 2 de dezembro, portanto, só agora é que está a bater a ressaca da Cimeira, portanto, este conto de fadas, enfim, acho que não há palavras para descrever o quão magnífico foi este fim de semana e portanto, estamos aqui todos com perspectivas diferentes para contar da Cimeira, o que é bastante importante. E está cá alguém que era para ter estado e não está, que é a Ana Gomes. Portanto, quem nos estiver a ver no YouTube perceberá a piada. Quem estiver no Spotify ou na Apple Podcasts é uma questão de passar para o Spotify, para passar para o YouTube, assim que é, para ver o vídeo. E, portanto, comigo, hoje, neste Gabinete de Crise, número 32, exclusivo para a Cimeira, tem a companhia do nosso Almeirante, o nosso Emanuel Almeirante. Olá, Cláudio. Olá, Está tudo olá. bem? Está tudo ótimo, ótimo. Ainda bem. Temos a nossa Carlota Pinhatelli Garcia, portanto, minha querida colega de coligação. Olá! E a minha amiga? O David. Olá, boa noite. Que ele antes... Isto é a magia do Politeng, estou a ver. O David era aquele tipo que ficava lá embaixo, nos comentários, a escrever. Agora já está aqui no ecrã. Como é que vais comentar-te a ti próprio? Com a mesma objetividade que tento comentar os outros. Muito bem, muito bem. Temos o Igor, que ainda não tinha aparecido, não é? Olá a todos. Está. Apareci agora, finalmente, das Exato. sombras. E temos o nosso querido Vasco, o homem das direitas. E não Olá, é do boa noite. Chega, atenção. Acho que não é do Exato. Chega. Pronto, só para... É do Ergt. Ficou É esclarecido. que se for eu tenho que tirar daqui a minha amiga. Não é do ERC, não. Só para esclarecer. Ó Vasco, queres do ADN? Não. Não. Não, pronto. Mas, É só qualquer para do das rir. formas, É do rir. Mas és do rir. És do rir. seja de qual for, a Ana Gomes não gosta, por isso nem que seja só para contrariar a Ana Gomes. Mas pronto, mas só para ficarmos esclarecidos, do Chega não és, não é? Pronto. Só para... Mas o Tino já te deu, Não. já te Espera deu que o ele material todo. não respondeu. Espera aí que ele está a pensar, Cláudio. Ah. Do Chega não és? Não. Não. Muito bem. Não, estamos ali Então, com a delay. internet está um bocado instável. Então. É o José Pinto Coelho está aí a abanar os cabos. Internet Ergue-te, pá! Ergue-te! O Vasco parece aquele pessoal da BBC quando era da invasão de Bagdade, que estava sentado em Londres a tentar fazer que a net não funcionava só para não responder. Pronto, as coisas que este menino sabe. Bem, então é assim, para quem ainda não viu, portanto, aqui estão os nossos queridos estatutos, portanto, da Constituição de Associação. Portanto, aqui estão a minha rúbrica e a rúbrica do Emanuel, e portanto, emoldurados, e enfim. O Bruno Horta Soares mandou isto abaixo, não foi? Gritou revisão estatutária, e entretanto, crise para o Emanuel. Diz lá, Emanuel. Até aí o botão. Não há botão, hoje não há Estou botão. a perguntar o Não botão. há botão. Pronto, Não, eu eu vou queria- buscar o botão. Desculpa lá, acho isso um escândalo. O David e o Igor nunca estão aqui e vais privá-los da oportunidade. É só para dizer... Obrigada, já percebemos. Pronto, siga. É só para dizer que é constituição de associação e não constituição. Tá bom? Mas sabes que ele foi há algum tempo do Partido Socialista. É tudo o que vocês quiserem. Ele ficou-lhe. O teu padrinho é o António Costa? Não é o António Costa. És do Chega? Já agora? Não sou do Chega. Ok. Obrigado. Bom, Ó Cláudio, posso fazer uma pergunta para a gente avançar com o episódio? Vamos lá? Cláudio, como é que tu tiveste a ideia para a Cimeira? Assim, brevemente.
Pá, foi da mesma forma que tive a ideia de criar o Think Tank, não é? Portanto, Não é a isso ideia... que eu quero dizer. Explica qual foi a ideia, o propósito da cimeira, é mais isso. A cimeira, tal como nós dissemos por toda a parte, quando era possível, era justamente de que este fosse o evento mais importante do nosso calendário. Ou seja, obviamente temos outras atividades para serem feitas, vamos ter certamente outros eventos presenciais, pelo menos vamos ver enquanto o António Costa nos deixar, de conseguirmos fazer eventos presenciais, portanto, outras conferências, de outras temáticas, mas a ideia é, o ponto alto, a chave, é ser sempre a cimeira, que nós queremos que seja anual. Portanto, todos os anos é suposto termos a cimeira. Portanto, os temas a serem debatidos vão ser, obviamente, conforme aquilo que são. Por exemplo, fez todo o sentido que nós falássemos de ambientalismo, porque tínhamos saído relativamente há pouco tempo da COP26. As eleições, o painel das eleições, tínhamos justamente em perspectiva de 2022. E, portanto, é isto que se pretende da cimeira, que seja algo realmente de discussão, porque de outra forma não faz sentido que assim seja, porque um think tank que não discute, um think tank que também ele próprio não está aberto à sociedade, não faz sentido que o seja. Não é? Portanto, a ideia foi mesmo esta. Eu já estou muito feliz. Muito bem. E eu agora queria perguntar, porque as pessoas viram os vídeos, quem viu os painéis, e depois isto vai ficar tudo disponível no YouTube, não é assim? Correto e afirmativo. Pronto. E eu queria perguntar agora, porque já me ouviram falar muito, já ouviram a Carlota, já ouviram muito o Cláudio, e, portanto, e o Vasco então não se fala. E então, estou a brincar, Vasco. E então eu queria ouvir as duas pessoas que normalmente não falam, que é o Igor e o David. Vou começar pelo Igor. Para as pessoas perceberem quais foram as maiores dificuldades que tu tiveste que enfrentar durante a cimeira. Assim, se tivesses que nomear 2 ou 3, para quem acha, porque o Igor esteve na condução de tudo o que foi tudo o que é computadores e engenharias e tal, como é que se faz, como é que não se deve fazer, testes, estas coisas, o backstage, não é? Tudo o que não se vê. Ele, o Décio e o António fizeram uma equipa fantástica, devo dizer, que debelou os problemas conforme foram aparecendo e na medida do possível. Igor, se tu tivesses que descrever assim 2 ou 3 principais dificuldades e depois a seguir íamos à opinião de cada um sobre a cimeira, mas acho que é engraçado ouvir esta parte. Uhum. É assim, primeiro é foi o não poder estar presente, o não poder tocar, não ter o discernimento do sítio onde a gente estava, da tecnologia que podia ser usada, do espaço a ser usado, onde estavam as coisas, etc. Segundo, foi mesmo não ter mesmo um inventário de todos os objetos e todas as tecnologias disponíveis que estavam lá. Por exemplo, acho que, mesmo o uso de iPhones, por exemplo, ali daria muito jeito. E outras tecnologias também que, se calhar, pronto, infelizmente também não a temos ainda, mas que daria jeito na altura. Pronto, foi a ausência desse inventário também. Ok. Dificultou o teu trabalho. Não é? E depois havia sempre a comunicação, não era... pronto, eu acho que todos nós na Regi conseguimos comunicar rápido o suficiente, pelo menos para a coisa não descambar. Mas para o palco era mais difícil. Mas depois, quando era em relação ao que estava a passar no palco, devido ao delay, a coisa aí tornava-se um bocado mais complicada. Okay. Mas eu acho que trabalhámos todos muito bem, coordenámos todos muito bem, tínhamos o timing todo certo para comunicar efetivamente, eficientemente, e pronto. Okay. Isso, acho que todos nós, com a tecnologia que tínhamos e com os recursos que tínhamos, fizemos muito bom uso de tudo. Ok.
E agora para o David, para introduzir o David aqui na conversa, todo o trabalho de apoio que foste dando, mas pronto, que foi evidente, acho que para todos, em tudo aquilo que foi preciso, como todos nós fizemos um bocadinho de tudo. Houve pessoas que moderaram, outras que não, mas o resto das tarefas, toda a gente fez um bocadinho de tudo. A gente foi à Copa. Exatamente, toda a gente transportou coisas de um lado para o outro, toda a gente... Há pessoas até que foram a correr a comprar não sei o quê, portanto, o David, e aqui temos que dar um abraço, exatamente, aqui temos que dar um abraço especial ao Tiago, o namorado da Ana, que foi impecável nisso. Foi 5 estrelas. E para o David era mais a perspectiva de uma pessoa que era um assíduo consumidor do Polititank e que se tornou membro do Polititank e que logo disputaram-te logo na primeira cimeira, pumba, vais lá já começar a trabalhar. Eu sei que fizeste isso de bom grado e de coração, conheço-te bem, mas queria saber qual é a tua opinião. Portanto, uma pessoa veio de fora para dentro da organização, assim, brevemente. Assim, muito rapidamente, também para não estar a consumir muito tempo, foi bom. O primeiro prazer de poder conhecer toda a gente pessoalmente que tinha passado a ver assiduamente no YouTube. Por acaso também gostei de conhecer pessoalmente. Mas a questão foi esta, é que foi a nossa primeira vez, na primeira vez que estivemos juntos, no meu caso do Manuel e da Carlota, por acaso estivemos juntos no meu jantar de aniversário. Mas de resto, nunca antes tínhamos estado juntos. Portanto, sim, exatamente, e para além de, assim, muito sinceramente, eu passava a vida a ver se era preciso fazer mais alguma coisa, porque é daquelas coisas que quem corre por gosto não cansa. Uhum. E diz-me qual foi a tua impressão da tua vinda de fora da organização para dentro da organização, esta passagem. É assim, muito sinceramente, muito mais bem espirituosa. É assim, dá para ver nos episódios, naturalmente, isto é a minha perspectiva, dá para ver nos episódios que toda a gente é muito bem disposta. E há o sentido de camaradagem, de se ajudarem uns aos outros, mas pessoalmente é diferente, é mais pessoal, é mais tudo. Para além de que poder ir à cimeira, poder ajudar naquilo que for preciso, mas também ter o privilégio de ouvir todos os que lá foram, o José Milhaz, o Bruno Horta Soares, tudo, pessoalmente, e poder colocar questões, se bem que a única questão que eu tinha era para o senhor do PS, mas ele foi-se embora. É uma experiência diferente e para o ano, quando houver cimeira, eu estou lá outra vez. Ok. Pronto, e agora passava aos dois, já ouvimos aqui os dois caloeiros, agora vamos ouvir os doutores, não é? Vamos começar pelas meninas, para ser mais bem educado, portanto Vasco, estou a brincar. Portanto, Carlota, diz-me uma coisa, qual era a tua expectativa versus a realidade, e depois queria que me dissesses 2 ou 3 momentos-chave da cimeira, portanto para ti, os que gostaste mais, ou os que aprendeste mais, ou assim uma coisa deste género? Bem, expectativa. Eu acho que é um bocado aquilo que o David estava a dizer, que quem corre por gosto não cansa. Portanto, eu estava à espera que fosse muito mais, vou dizer cansativo, à falta de uma palavra melhor, porque foi cansativo realmente, mas é aquele cansaço que uma pessoa já nem sente, porque está ali bem. E depois no fim uma pessoa vai dizer, já está a acabar, estamos ali há 2 dias, o dia todo, e nem falo das pessoas que estiveram lá na noite anterior. Claro que foi muito cansativo, mas é aquele cansaço que não se sente quando estamos entre amigos e estamos a gostar daquilo que estamos a fazer. E depois qual é que era a outra pergunta? Claro. E depois qual é a outra pergunta? Era a pergunta de 3 milhões de euros e 50 cêntimos, que era quais são os teus momentos favoritos da cimeira, seja por que razão for, ou porque aprendeste mais, ou porque gostaste mais, ou porque te surpreendeu mais, para além da minha espetacular moderação, não é? Que isso não precisas dizer, não digas agora. Pela moderação. De
De resto, O meu momento preferido foi no final do primeiro dia, em que o Cláudio deu uma excelente prestação de karaoke. Não, estou a brincar. Quer dizer, não estou a brincar, isto aconteceu, mas pá, não foi o meu momento preferido, porque ele não canta assim tão bem. Vou ser um bocado suspeita, eu gostei muito dos painéis que eu moderei. Mas por um motivo, é que eram os temas que me interessavam mais e por isso é que eu fiz o que pude para ficar com eles e gostei muito particularmente do painel da juventude, ok. que o Cláudio estava lá, moderámos os dois e gostei muito desse painel, porque foi aquele em que, também por ter, acho que era o painel que tinha mais participantes. E acabou por ser aquele em que eu Não, senti. era o da República. O Estado da República tinha mais participantes. Ok. Mas tinha bastantes participantes e foi aquele em que eu senti que havia mais discórdia no bom sentido, em que houve mais discussão, por assim dizer, então acho que foi muito positivo. Gostei muito do painel do Estado da República também, porque pronto, vemos aquelas caras que nós normalmente só vemos na televisão. E gostei muito do da cultura e do da sociedade civil. Da cultura foi muito, muito interessante, porque realmente a Câmara de Almada é um exemplo em termos de cultura. Portanto, gostei muito de falar com o Mário Ávila acerca disso. E da sociedade civil, pronto, gosto muito do Carlos Guimarães Pinto, já o segui há muito tempo e foi muito bom falar com ele. E o Álvaro Beleza é alguém que eu não conhecia, mas com quem eu também adorei falar. E apesar de ter sido um pouco deprimente, porque eles começaram os dois por dizer que isto quase não tinha salvação, depois lá deram assim umas mensagens de esperança e daquilo que eles acham que é o futuro do país, e que eu concordo. Para quem não viu, a conclusão foi um bocado, os jovens estrangeirados, como eles chamaram, pessoas que saem de Portugal, ganham outra vivência, ganham o mundo e depois voltam para cá e têm outra visão sobre o que é que poderá ser o futuro do país. Ok. Ia perguntar ao Vasco a mesma coisa. Exatamente as mesmas perguntas que fiz à Carlota. Portanto, eu gostei do Comunicação em Política, porque é sempre bom, para já, terem em conta alguém que dedicou grande parte da sua carreira à investigação das direitas radicais, e depois principalmente à Sofia, porque ela portanto já se envolveu politicamente, portanto tem uma outra visão até complementar daquilo que era a questão da comunicação em política. Este foi um dos que eu gostei mais. Outro foi o Estado da República, porque houve ali, portanto, visões até bastante distintas e, portanto, era aquilo que a Carlota dizia, estar em contacto com pessoas que nós habitualmente não vemos, e que fazem parte, portanto, do dia-a-dia da política nacional, umas caras mais conhecidas, outras nem tanto, mas saber acima de tudo que havia ali uma pluralidade de opiniões quanto àquilo que era a República e, portanto, quanto aos seus protagonistas. Um terceiro painel que eu também gostei bastante foi o da juventude, porque os problemas que foram apontados, quer seja a questão do desemprego, quer seja a questão das perspectivas de vida, quer seja a questão da habitação, que é cada vez mais difícil para os casais jovens, portanto, acederem à habitação e mesmo saírem de casa dos pais. Nós somos dos países da União Europeia onde os jovens saem mais tarde da casa dos pais e, portanto, ouvir esse tipo de problemas como
uma questão política como uma questão que nos deve para todos nós e que sabemos que só através das soluções políticas é que se pode resolver esse assunto e ter a perspectiva como um todo desse problema. Cláudio, vou-te devolver as perguntas que já fiz e vou-te pedir uma análise, ti que tens esse pelouro, não é? Da política e da assessoria política, não é? Quais foram os painéis que mais gostaste, quais foram os momentos, não é? E depois em termos políticos, como é que achas que correu, qual a relevância, assim, uma análise um bocadinho mais técnica. Eu queria começar aqui por umas palavras que nós dissemos no último episódio, no episódio 31. E, portanto, vou partilhar com isto, porque tem a sua piada no meio de tudo isto. Deixa-me pôr aqui. Um instante. Isto já... Calma. Vasco, terminar. E há que ter moderação e, acima de tudo, senso quando se analisam estas questões da pandemia. Muito bem, bom senso temos nós e bom senso traz tu se estiveste aqui até ao fim e se nos vais encontrar também, se vais estar também connosco nos dias 27 e 28 no Convento dos Capuz. Portanto, Carlota, vamos continuar em território sagrado, sempre importante, e portanto que seja uma bênção para o Politank esta mesma cimeira, portanto que seja a nossa primeira cimeira, que ela esteja abençoada. É um território vamos estar num território com muita história. Acho que leva a água de Fátima. Pode ser. Basta que chova, porque boda molhada é boda abençoada, não é? Calma, pá, basta que chova. Vasco, não vai chover. Nós temos um terraço para usar. O drink. Para o drink, pá. E para o episódio ao não me agores o drink. E portanto, para tudo isso, e temos um claustro para usar como pátio e tudo mais. Pá. Portanto, isso não... Vamos usar, é que não é por nada, maltinha, mas nós vamos usar um convento todo. até armários que lá estão meio escondidos vamos usar. Portanto, aquilo vai ser tudo nosso durante o fim de semana. Portanto, é o poder do Politank. É tudo nosso, nada deles. É tudo nosso. Portanto. E é isto. Portanto, porque é que eu peguei nisto? Porque acho que sintetiza, acho que acaba por, de uma forma ou de outra, sintetizar aquilo que aconteceu. Portanto, tivemos chuva, né? Portanto, choveu. Usámos e abusámos do... Obrigado, Vasco. Obrigado, Vasco. A dança da chuva do Vasco resultou, então? Resultou. Ele estava no hotel e disse, espera aí, mãe, que eu tenho que fazer aqui a dança da chuva. Que é para o Cláudio, se passar. Nesse caso, então, podemos dizer que o Vasco é o nosso Nostradamus, não é? É tudo o que tu quiseres que ele seja. Sim. Mas diz. E portanto, é mesmo isso. Usámos o mirador do Pablo Neruda, não é, Emanuel? Já estavas farto de me ouvir a dizer para as pessoas irem ao mirador do Pablo Neruda. Mas sejam honestos, era ou não era linda a vista? Era sim, senhor. Pronto. Eu só vos levo a sítios giros. Portanto, de outra forma, nem valia a pena fazê-lo. Portanto, enchemos também ali uma boa coluna do mirador. Portanto, muita gente. Eu acho que aí estávamos perto de 40 pessoas lá, se não estou enganado. E, portanto, foi um mirador bastante bem utilizado e acho que foi bom. E ainda antes, vamos depois disso, vamos à parte do convívio, que eu acho que o convívio também foi muito importante e fez muito convívio no meio de tudo isto, que eu acho que é o mais importante. Obviamente que os painéis são importantes, mas aquilo que tu fazes durante os coffee breaks às vezes é muito mais importante aquilo que é a própria discussão. E às vezes há mais discussão no coffee break porque consegues interpelar diretamente
o orador e tudo mais, e portanto nós proporcionámos essa atmosfera, portanto não fizemos uma sala exclusiva para oradores, não fizemos zonas separadas, zonas VIP, não, portanto todos do mesmo sítio, e portanto um convívio tranquilo. Ora, em relação aos painéis que eu mais gostei, gostei obviamente da juventude, pelas razões que a Carlota também já aqui enunciou, e tenho pena que o Alexandre Poço tenha saído do debate, por 2 motivos: por não ter gostado da pergunta que eu lhe coloquei, que ele acabou por não responder, porque ficou mais preocupado de estar a discordar frontalmente de mim do que outra coisa qualquer, e depois também porque estavam a decorrer as eleições do PSD, do qual saiu o vencedor Rui Rio, que nós iniciámos justamente o dia seguinte, o domingo, a dar os parabéns ao Rui Rio pela sua vitória. Diga lá, Carlota. Mas ele saiu por causa disso, ele já tinha avisado que ia ter que sair. Sim, mas pronto, mas o tom não foi do melhor, não sabemos. Ai, não foi o que tu disseste, foi a maneira como disseste. É um pouco isso, mas pronto, não interessa. Isso também já passou. Como é que ele disse? Amigos comandantes, não é? O que, Emanuel, não percebi? Estou a dizer que o Cláudio está com o período, portanto está com a atenção alterada. Não pus as moedas, é isso. Não se pode criticar. Não se pode. Quem saiu por não gostar do debate não foi ele, que eu sei. Foi o senhor do Fernando PS. José. Foi o Fernando José do Partido Socialista, porque não gostou da forma como o João Patrocínio do ERCT entrou. Que vamos ser honestos, Emanuel, tu recordas-te que eu e tu colocámos-lhe a mesma pergunta exatamente ao mesmo tempo, sem termos combinado, que é, então e soluções? Não é? Porque o que eu retenho do discurso do ERCT é: os partidos que estão no Parlamento são todos os mesmos, é tudo igual, não fazem diferença, os dois não fazem oposição, é preciso dizer a verdade, é preciso lutar contra a corrupção, contra ex-ministros e ex-pré-ministros, não sei o que mais, mas soluções, quando foram pedidas soluções, zero. Aliás, eles chamam aos partidos do sistema o PUAR, que é o Partido Único da Assembleia da República. Até utilizam essa designação. Pronto. É o que é. E, portanto, tivemos aqui também uma questão de que o ERCT é que é o verdadeiro Partido Nacionalista, portanto, aqui uma bicada claramente no Chega, de que o Chega não o é, mas isso já é um discurso bastante antigo que eles têm. O Bruno Horta Soares, enfim, teve uma prestação igual a si próprio, não é? Portanto, nada que nos surpreenda, e gostei quando o tipo do ERCT diz que são um partido pequeno, como se estivessem condenados sempre a ser um partido pequeno. E o Bruno Horta Soares diz, mas é preciso fazer coisas, é preciso fazer atividades, porque todos nós começamos do mesmo ponto. Nós aqui no Politank começámos com 0. E depois, na Academia Política do Podcast Conversa, falei com todos aqueles que queriam e que estavam nessa academia para formarmos o Politank. Vocês que lá estavam disseram bora nisso, não é? Portanto, pelo caminho já entraram pessoas, já saíram outras, portanto, a democracia é mesmo assim. E, portanto, este debate da juventude, o do Estado da República, foram bons, mas aquilo que eu acho que foi mesmo o excelente, o ex-libris, foi o da globalização. Eu acho que o painel da globalização estava eu com o Emanuel a moderar, malgrado a questão dos delays que tínhamos, porque tínhamos a professora Sandra Balão através do StreamYard e também a professora Teresa Almeida Silva pelo StreamYard. Acho que foi importante este painel, que tivemos também o José Minhazes, que lá ia dando ali umas liçõesitas a uns e a outros, e portanto acho que foi muito interessante nesta parte, e portanto, Emanuel, eu gostei bastante deste. Muito bem. E eu agora vou dar a minha opinião, se não se importam também. Claro. Vai ser muito rápida. Portanto, os 3 painéis que eu gostei mais foi o da globalização. Acho que ele foi o painel mais forte da Cimeira, sem dúvida nenhuma, pela cobertura que deu
ainda que infelizmente com a ausência da professora Diana Soler. Mas não interessa para aqui chamar isso à conversa. Só estou a identificar isto porque foi a única zona do globo que ficou a faltar. A América. A América do Norte. E acho que seria, sim, a América do Norte, exatamente, e acho que seria muito proveitoso para aquele debate e acho que só aquele painel dava um dia inteiro. Porque são questões muito abrangentes, adorei ouvir o professor Chive, gosto muito do José Milhazes, já toda a gente sabe, da professora Teresa Almeida e Silva, que tem sido uma colaboradora aqui do Polititank e sobretudo do Gabinete de Crise, e a professora Sandra Balão, gosto muito de ouvir falar porque tem sempre uma perspectiva bastante abrangente e explica-se bem, não é por acaso que é professora, explica-se muito bem e acho que torna... foi uma espécie de painel de globalização para totós. E, portanto, toda a gente era capaz de compreender o discurso, era bastante acessível. Pronto, não sei se deu para perceber que foi o meu painel favorito, mas foi. Depois, tenho outro que também gostei muito e que depois tive a oportunidade de dizer, e lá está, aqui recorrendo ao que o Cláudio estava a dizer, que tínhamos muito acesso aos oradores, tive a oportunidade de dizer aos dois, que era o professor Marqui, que era a Ana Sofia, que... Sofia Afonso Ferreira. Desculpa. Podes cortar isto, que se fica muito mal eu dizer o nome mal, Sofia Afonso Ferreira. Pronto. Quer ao professor Marqui, quer a Ana Sofia Ferreira. Tive a oportunidade Voltaste a dizer Ana. Não é Ana? Não, Sofia Afonso Ferreira. Afonso, não tem Ana. Sofia Afonso, estou a pensar na minha mulher. Pá. Sofia Afonso Ferreira, espera. Quer ao professor Marqui, quer a Sofia Afonso Ferreira. Disse aos dois que gostei muito do debate que eles tiveram, a paixão com que falaram cada um, e notava-se que estavam completamente dentro do tema, completamente, tanto eram académicos daquele tema, e apaixonados, sobretudo, também há académicos aborrecidos, e portanto é sempre bom nós ouvirmos, e uma coisa como comunicação política, o título, não, o rótulo, não faz jus ao que foi a conversa. Gostei bastante. Pronto. Para além disto tudo, o convívio com vocês, não é? E com todos os que lá tiveram, como é evidente e é óbvio, tivemos os nossos momentos de descontração, os nossos momentos de stress, portanto, houve um bocadinho de tudo. E, sinceramente, se eu tivesse que apontar uma coisa que não correu tão bem, acho que, e é uma coisa que não depende tanto de nós, que é, acho que aquela sala merecia estar cheia todo o tempo. Porque foram painéis com qualidade. Não foram, portanto, tudo bem, podemos dizer assim, em termos televisivos, todos aqueles nomes são muito, são muito vendáveis. Se calhar não são os primeiros nomes que toda a gente conhece. A verdade é esta. Mas se as pessoas perderem um pouco de tempo a ouvir, como foi o caso das pessoas que nos assistiram pelo Zoom, não é? pelo StreamYard ou pelo YouTube, eu acho que essas pessoas não deram o dinheiro para o mau emprego e, sinceramente, só foi quase para não dar de borla às pessoas. Fizemos aqueles preços e acho que podia ter chegado muito mais longe. Eu acho que vai chegar porque vamos crescer, como já estamos a crescer. Aliás, estamos nos 1000 seguidores. Aliás, já passámos os 1100 neste momento, estamos a gravar. Já passámos as 200 publicações e eu acho que isto a partir daqui é um pouco exponencial. Agora, queria dizer que, e aqui queria deixar, já disse isto montes de vezes em privado, mas queria deixar aqui este elogio ao Cláudio em público. Notem que eu não vou fazer muito mais elogios ao Cláudio, porque não se pode, não é? Tem que se domar o ego, que já é bastante grande, mas este tem que fazer, porque foi como eu disse na cimeira, quando encerrei o painel do Estado da República, disse que ao princípio era só uma ideia. E, muito sinceramente, era uma ideia um bocadinho estapafúrdia, para mim. Como é que uma simples página com este meia dúzia, ou um bocadinho mais, pronto, com uma dúzia de pessoas, vai organizar uma cimeira, convidar pessoas, elas aceitarem,
aparecerem efetivamente, terem conteúdo, ser possível de organizar tudo isto. Ter o apoio da Câmara. Ter o apoio da Câmara, da Junta de Freguesia, ter o apoio das pessoas lá do convento, que aproveito para deixar um abraço a todas. Portanto, tudo aquilo a concorrer para que se pudesse efetivamente realizar um evento. Eu achei, sinceramente, houve uma altura em que achei que não ia acontecer. E, graças a Deus, estava errado, ainda bem. Ainda bem que o Cláudio não liga nenhuma ao que eu digo e que vai em frente é assim, a força também vem de quem acredita e depois faz com que a pessoa acredite também, não é? E vá atrás então, não, já agora que é para fazer, vamos fazer o melhor que consigamos fazer devo dizer, com 0 apoios, 0, nada, níqueles batatoides. Só o da Câmara, do espaço. O único apoio que estava mencionado é o da Câmara e que foi um grande apoio. Portanto, sem isso, duvido que fizéssemos a cimeira, porque todos os alugueres de espaço eram uma coisa exorbitante. Tivemos outros apoios, portanto, há muita coisa que se faz, por exemplo, nomeadamente eu peço desculpa de estar a demorar mais um bocadinho, mas eu depois calmo. Nomeadamente o Igor, há muito do trabalho que ele faz que custa muito dinheiro a fazer. O trabalho do Décio, o trabalho do António, que eu gostava que tivessem aqui para falar também um bocadinho da sua experiência como elementos representantes do triunvirato da Coreia do Norte, não é? Como nós chamamos, exato. A censura na cimeira. Depois quem não percebe as piadas tem que ir ver os vídeos da cimeira. E eu acho que há muito trabalho que custa muito, muito dinheiro e que é feito só por carolice. Portanto, de todos, mas agora queria destacar este, porque realmente é um trabalho mais invisível do que este que eu, por exemplo, faço com a Carlota, com o Vasco, com a Ana e com o Cláudio, à frente do gabinete de crise. Depois há tudo o resto. Portanto, eu acho que o balanço é positivo. Pode ser melhor? Pode. Aprendemos muitas coisas? Aprendemos bastante, sobretudo em termos de organização. A segunda cimeira será melhor que esta? Eu acho que sim, tem todas as condições para ser. Porque a primeira é sempre mais difícil. Agora já temos um exemplo para nos guiar e também já temos outra coisa que é, e com esta me calo, já temos a responsabilidade de não fazer pior do que aquilo. Portanto, pior não pode ser. Temos sempre aquela bitola. Quero aproveitar também para mandar um abraço ao fotógrafo que esteve lá também os 2 dias. É verdade. O Diogo. Exatamente, o Diogo. A trabalhar afincadamente. Isso é verdade. Não sei se iremos ver brevemente os resultados. Perdão. Daqui a uma semana. Pronto, daqui a uma semana fica prometido, então. Daqui a uma semana estará um vídeo que nós vamos querer fazer dos melhores momentos da cimeira. E fotografias? Também. As fotografias será mais breve, sim. Okay. Aliás, já temos algumas que andam a circular pelos alguns convidados que pediram diretamente ao Diogo. Aliás, na edição do jornal O Diabo, que foi o único jornal que nos deu cobertura. E que foi nosso parceiro? E foi nosso parceiro. Vão estar fotografias da cimeira. Portanto, acho que mostra muito aquilo que foi. Aliás, eu tive a oportunidade de partilhar, tanto no discurso de abertura como de encerramento, esta questão, que na sexta-feira à tarde, mais ou menos depois da hora do almoço, fui contactado por um jornalista da agência Lusa, que perguntou se o secretário de Estado adjunto e da Educação ia estar no evento. Não esteve porque cancelou à última hora por compromissos familiares, assim como nós também tínhamos endereçado o convite ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para estar no encerramento da nossa cimeira, mas foi para Angola. Portanto, e também, de qualquer forma, não nos deu qualquer tipo de resposta, nem de sim, nem de não.
Portanto, alguém que se diz muito preocupado com a sociedade civil, alguém que se diz muito preocupado com os jovens, já é a segunda carta que escrevemos ao Presidente da República e não obtemos resposta. A primeira foi uma carta aberta em relação ao que foi a questão da Carta dos Direitos Humanos na era digital, da qual não tivemos resposta. Também não tivemos publicação nos órgãos de comunicação social, mas isso obviamente não faz com que nós atiremos a toalha ao chão. Cláudio, pode ser que a terceira seja de vez. À terceira, então vamos à terceira. Nunca sei. É assim, vamos marcar. Ele também diz que recebe toda a gente, né, quando foi esta polémica também dele ter recebido o Paulo Rangel, ele disse que recebe toda a gente que queira falar com o Presidente da República, não é? Então, eu acho que nós neste momento temos material para pedir uma audiência ao Presidente da República e apresentar já algumas conclusões preliminares da nossa cimeira, algo que nós depois vamos querer fazer com substância, né? Portanto, vamos querer escrever sobre conclusões desta mesma cimeira, portanto, esperemos que... Era por aí que eu ia agora, ou seja, quais são os resultados práticos desta cimeira, e pronto, portanto já estás a entrar por aí, por isso é isso mesmo. Não só da cimeira ela própria, como da dinamização que vai acontecer ou não no próximo ano de Polititank. Exato. Antes de ir a essa questão do futuro, porque acho que essa parte do futuro devemos deixar para o fim do episódio, responder, mas no fim do episódio. Eu acho que há aqui um momento que eu achei delicioso de se falar, não é? É que a questão é que no primeiro dia chegou a hora do almoço e, portanto, fomos todos almoçar. E fomos, qual caravana, qual comitiva do Polititank, só faltaram os polícias batedores, para abrir caminho, e fomos para o Almada Fórum, não é? E, portanto, acontece aquilo que acontece com todos os grupos, não é? Que é, uns querem comer aquilo, outros querem comer o outro, e, portanto, é preciso decidir alguma coisa, e o tempo também não era muito, porque nós também prolongámos aquilo. Começámos atrasados, é preciso dizer isto, começámos atrasados, e depois prolongámos ainda o episódio, o painel sobre as eleições. Porque lá está, tínhamos que falar da França. Portanto, o Cláudio, ainda bem que eu estava a ser moderado pelo Emanuel. E portanto fomos senão, todos. Ainda hoje lá estávamos. Claramente. E portanto foi interessante porque nesta mesma cimeira tivemos a oportunidade de ter dois enviados, um da Embaixada Russa, o Sergei, e da Embaixada Americana, o Adam. E portanto foram duas presenças que foram importantes do ponto de vista institucional, claro, mas que todos nós tivemos acesso e que todos nós falámos com eles também foram muito dinâmicos e abertos connosco, portanto, que é bastante bom, e é esse justamente o espírito do Polititank. Obviamente que o respeito institucional existe sempre, mas também não é preciso estar com todos os salamaleques para aqui e para ali. Mas estávamos nós, então, decidimos que íamos para comer kebab, não era? E o Adam ficou logo ali para o restaurante americano. Eu disse logo, já se percebe que é mesmo um americano, portanto, não tem como enganar. E a questão é que ele arranjou uma mesa para todos nós. E, Manuel, eu já nem sei quantas pessoas é que eram, se éramos 8 ou quase assim de género à mesa, mas era assim uma coisa qualquer. E a mesa era assim, oval. Estou a contar as pessoas. Vou cortar o microfone. Força. Piada da questão é que o Adam ficou numa ponta da mesa e o Sergei ficou noutra ponta da mesa. Portanto, até mesmo na hora do almoço, os países ficaram assim, fisicamente afastados, mas posso garantir, e o Manuel também, que estávamos ali todos numa boa conversação, e depois chegou um impasse também, que era os tabuleiros. Os tabuleiros não permitiam que todos estivessem ali, e portanto foi o que eu disse, caramba, no meio de tantas cabeças políticas, como é que ninguém arranja aqui uma solução? E portanto a solução foi muito simples, que é tiramos os tabuleiros, ficamos apenas com os pratos e com os talheres. Portanto, e assim foi, acho que é um momento que eu guardo com um especial carinho, porque foi realmente muito, muito interessante toda esta parte, porque é isso
Eu acho que é isso mesmo que no final do dia se ganha, é o comunicar, é o falar com o outro, é o conhecer, portanto acho que isso é o mais importante. E portanto as coisas são mesmo assim. Diz, Carlota. Só acrescentar aqui uma coisa nesse espírito que durante o painel da sociedade civil também se falou, que é, acho que foi o Álvaro Beleza que disse que é muito importante fazer política também à porta fechada, portanto estas conversas que nós temos uns com os outros e que temos com as pessoas e eu por acaso, desde que eu disse isso, eu tenho estado a pensar nisso porque realmente é verdade, porque eu desde que estou no Polititank, que pronto, eu já me interessava por estes assuntos, mas agora interesso-me mais e tenho um compromisso de falar sobre alguma coisa todas as semanas. Claro que há algumas semanas em que não dá mesmo, mas tendo esse compromisso, sinto muito mais a responsabilidade de andar informada. E eu noto nas conversas que eu tenho com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, muitas vezes as pessoas dizem: olha, eu não sei muito sobre esse assunto, mas devia saber, vou-me informar. E isso para mim é a melhor coisa, porque eu também não estou aqui a ensinar nada a ninguém, isso é aquilo que eu estou a sentir para mim. Eu não sei o suficiente sobre este assunto, vou-me informar. E é muito bom ver que podemos ter esse efeito também sobre as outras pessoas. A questão é mesmo essa, é que se cada um de nós for um agente de mudança, não é? Porque aquilo que nós queremos é levar a que as pessoas votem, e foi uma questão que nós abordámos também no último painel do Estado da República, que foi o Tiago Aragão, que até falou da ADN, que é o antigo PDR, em que temos mais partidos, portanto, abrimos o leque de escolhas, não é? Portanto, o cardápio já não é aquele mesmo cardápio de PS, PSD, CDS, PCP, Bloco, vocês sabem, portanto temos novos partidos que estão a aparecer, o LIVRE, o PAN, a Iniciativa Liberal, o Chega, o Volt, o PDR, agora ADN, e mesmo assim a abstenção não baixa. Portanto, aqui abrimos o espectro, mas as pessoas continuam a não estar interessadas, e portanto aqui é um pouco de Padre António Vieira, que é ou é a terra que não se deixa salgar, ou é o mar que não salga, ou é a terra que não se deixa salgar. E portanto temos que perceber um pouco o que é que está a acontecer, qual é o problema. E é isso que nós vamos querer fazer também nestes nossos relatórios do Polititank, a publicar o mais breve possível, como é óbvio, mas vamos ter que fazer aqui uma reflexão interna à luz daquilo que também foram os contributos deixados, não apenas no painel em si, mas nos outros painéis, porque isso foi também a beleza da coisa, foi vermos oradores a irem buscar aquilo que o outro orador disse num outro painel, e aquilo que os próprios moderadores... Eu ia destacar isso. Força, Manuel, mesmo. força. Sim, desculpa. Força. Destacar mesmo isso, porque houve referências de painel para painel de dias diferentes, de horas completamente diferentes. Houve pessoas de outros painéis que foram assistir a painéis determinados, portanto, que queriam assistir, ou antes do seu, ou até, por exemplo, no caso, não sei se estou a cometer alguma inconfidência, mas acho que não. O Tino apareceu muito antes do painel dele. O Tino ficou o dia todo. Ficou o dia todo na cimeira, colocou perguntas, portanto, participou na discussão, e portanto é de salutar este tipo de sã convivência e de interesse genuíno que foi revelado por ele, mas não só por ele, atenção, houve mais pessoas que assim o fizeram, e se vocês... Acho que quase todas as pessoas do último painel estiveram lá bastante mais cedo e assistiram a outros painéis. Estou a destacar o time porque foi mesmo... Porque foi o que chegou mais cedo, sim, e que participou. Sim, mas obviamente que todos... e houve muitos que viram a conferência em casa e depois, no dia a seguir, referiram-se a coisas que foram ditas. Portanto, houve uma produção de pensamento e interligada de painéis que, se nós formos ver ao cartaz, se calhar dizemos isto não tem muito a ver umas coisas com as outras. Afinal, tudo tem a ver, e há uma frase que eu tenho dito muitas vezes agora, e muito mais vezes do que costumava dizer, que é, para as pessoas que não se interessam por política, o meu primeiro argumento mas é que a política está ligada a tudo e tudo está ligado à política. Portanto, eu não estou a perceber
porque é que és tão avessa ou avesso à política, não é? Eu percebo porquê, mas começa a haver, ou pelo menos à minha volta, começa-se a criar uma consciência. David, diz lá. Não, só por dizer que daí eu, quando ouvi falar a primeira vez do Polititank, que já foi ainda antes do primeiro episódio, naturalmente, foi por essa mesma razão que eu disse que iniciativas como esta, que era uma coisa que eu pessoalmente nunca teria a capacidade de iniciar, porque, ok, conhecia o Emanuel, mas nunca na vida conhecia a Carlota, por exemplo, ou o Cláudio, mas estas iniciativas são importantes, porque eu próprio conheço muita gente que antes dizia não se discute política, que isso só dá discussão. Mas nós devemos falar, nós devemos informar-nos, nós devemos ouvir perspectivas diferentes. O painel da globalização foi um excelente exemplo disso, embora o do Estado da República também. E incentivar essa discussão é algo que nos faz falta. Que é uma coisa que eu não vejo. Eu vejo as pessoas aqui à volta têm muito por hábito falar mal, porque falar mal é fácil, mas depois acaba por chegar a um ponto, aquilo que vocês estavam a referir há bocado do painel do Estado da Nação. E soluções. Soluções ninguém discute porque isso dá discussão e depois ninguém quer discutir e então ninguém fala em nada. E o ficamos compromisso, encalhados. Até porque para arranjar soluções é preciso que tenhas uma ideia sobre. Para criticar é só preciso ouvir o que o outro diz e dizer o contrário. Não é um grande exercício de pensamento. Queria pegar nisso para dizer que essa também foi uma das coisas que nós todos aqui fizemos muito finco a pé. E recordo-me bem das nossas discussões no grupo e de como, por exemplo, a Carlota foi uma defensora acérrima disto que eu vou dizer, que é não... isto é uma coisa importante de ser dita, que é o Polititank é que convida as pessoas. Não são os convidados que convidam as pessoas ou não convidam. E isto pode ser uma coisa simples, parece uma coisa simples, mas depois há sensibilidades que são afetadas por isto ou por aquilo. Eu não vou dizer, não vou nomear, porque houve mais que uma situação dessa, houve uma mais pública, mas houve mais que uma situação dessa, e portanto não vou nomear. Mas é para deixar claro que nós podemos ser um grupo de meia dúzia de portugueses, vá, para nos classificarmos a todos de uma maneira, mas que temos a nossa personalidade. Pode-se gostar, pois no Twitter somos fachos, no Instagram somos comunistas, no WhatsApp somos liberais, pronto. E isso na verdade não interessa, porque o que interessa é gerar a discussão. A discussão saudável. É isso que interessa gerar. É essa a troca de ideias. Nós queremos que as pessoas ligadas ao Bloco digam que nós somos muito liberais ou muito fascistas e os do ERA dizer que não somos suficientemente liberais, que até parecemos um bocado de esquerda e do PS e do PSD e pronto, e de todos. Isto é muito importante e era um momento decisor, porque era a primeira vez que nós íamos fazer isto. E, portanto, a nossa atitude agora iria definir a nossa atitude para o futuro. E eu queria deixar só aqui uma nota, que é para todas as pessoas que pensam que as críticas que fazem atingem alguém pessoalmente, devo dizer que é muito difícil. Agora, que as críticas são ouvidas, são. Quando são construtivas. E daí nós termos feito a campanha que fizemos agora, esta brincadeira que fizemos, que a nossa marketeer, Carlota, teve por trás como está por trás de muita coisa, mas esta vou confessar em direto, que este desconto, portanto, e sendo eu do partido dos descontos... Olha, temos mais um partido! Mais um partido. Já é uma Mas este desconto não tem nada a ver com o desconto que tu Não. tens para o Rui Rio. Isto não é um desconto paternalista. Não.
E eu com as primeiras publicações que fiz entusiasmei-me um bocado na brincadeira e eu já tive o cuidado de explicar que nós queremos mesmo incluir as pessoas na conversa. Ou seja, um desconto inclusivo para que públicos que nós temos dificuldade em atingir venham, porque é importante que tenhamos mais diversidade ainda. Já temos 2. E já temos 2. Uhul! E portanto... O que é excelente. São mais 2 do que tínhamos. É um aumento de 200%. É um aumento de 200% de uma campanha que durou 2 dias e que não houve sequer dinheiro envolvido. Portanto. Ora bem. Não é um aumento de 200%, porque se tu tivesses 0 e aumentasses 200%, continuava a ser 0. É verdade, é verdade. Eu sou de humanidades. David, não precisamos de rigor matemático. Mas é verdade. Tá bom? Desculpa, eu sou de química. Mas isso é um problema que tu tens que resolver no psicólogo, não é? Agora aqui. Bem. Força, Cláudio, olha aí. Isto já se está a perder. Força. Pá, mas foi mesmo uma semana muito... Acho que foi uma semana mesmo muito importante. Se me perguntasse se eu queria voltar a viver tudo de novo, pá, claro que sim. Até porque depois... Entram os violinos agora. Entram os violinos. E agora metem os violinos, que ele agora vai começar a... Vá lá. Mas sem é chorar, coisa... hein? Sem chorar. Não. Se eu me conseguir conter no discurso final, também me consigo conter agora. Mas foi mesmo um excelente... E posso dizer isto em direto? E já temos mais um candidato à promoção. Alguém que vá lá responder. Que eu não possuo habilitações literárias para responder a isto. Sim. E portanto, estava eu a dizer que foi mesmo um excelente fim de semana. E eu aqui também quero agradecer à mãe da Carlota, à mãe do Vasco, também se juntaram a nós e portanto também tiveram lá para ajudar e para nos acompanhar também, portanto isso é obviamente muito importante. Mas os nossos momentos na Copa acho que são bons de relembrar, não é? Portanto, aquela coisa de o que é que falta, o que é que não falta, corta assim, corta assado. Portanto, acho que foi trocarmos mensagens no WhatsApp de é preciso isto, é preciso aquilo. O Décio em caps lock a dizer desliguem-se do Wi-Fi porque senão a transmissão em direto fica comprometida e tudo mais. Eu estava deste lado, estava a dizer, olha a imagem, olha que está tudo a brecar, está tudo, desliguem aí as coisas. Estávamos a destruir e o o trabalho Décio foi atrás. Exato, e portanto foi sem dúvida muito, muito interessante. Lá está, todos nós temos vivências, não é? Portanto, uns temos mais uma idade, outros temos menos, uns vivemos de um determinado contexto social, outros vivemos de outro tipo, de outro contexto cultural e de vivência e tudo mais. Organizar conferências para mim não é uma novidade, mas obviamente que há sempre lugar à aprendizagem e temos de ser todos sempre humildes nessa parte. Eu acho que todos os eventos, todas as coisas que se vão fazendo, há sempre algo a aprender. Portanto, quando eu, naquele vídeo do episódio 31, dizia que nós vamos usar o convento todo, a verdade é que nós usamos literalmente o convento todo. Porque usámos o andar de cima, usámos cá em baixo uma salinha para fazermos as nossas conversas bilaterais, naquilo que era claramente, não é, Emanuel, o habitat da Carlota, não é? Aquela Sim. lareira. Sim. E aquelas poltronas. Aquilo era bastante senhorial. Era bastante digno de uma Ministra da Cultura. Atrevo-me a dizer até um bocadinho senhorial demais para esta mentalidade woke. Quem é que é woke? Não estou a dizer para fora. Para o contexto mundial pandémico que temos dos jogos. Não. Isto merecia um tweet de Joacim Catar Moreira a pedir que nós devolvamos as pedras da lareira para não sei onde. Está bem. Ela que vem cá carregar se conseguir. Eu não ajudo.
Boa sorte com isso. Portanto, foi interessante termos essa sala. Foi também interessante o tour que fizemos também, porque nós também tivemos a lançar o livro dos Cartoons do Diabo, com o Adriano Centeno, e portanto também foi bastante importante. Teve piada também que o Tino foi caricaturado, né? Portanto passou a cartoon também por causa dos cadernos que na altura o Adriano Centeno fez a propósito das eleições presidenciais. E, portanto, acho que foi mesmo muito importante todo este desenrolar das coisas, da forma como foi jurado. Há lugar a melhorias, obviamente, da nossa própria organização, da nossa própria capacidade de sermos mais punho firme com os oradores que por vezes se esticam nos tempos e tudo mais. É um pouco, é uma ambiguidade, não é? Por um lado, queremos ouvi-los falar, mas por outro lado queremos que eles sejam os mais sintéticos possíveis, os mais rápidos possíveis, porque quanto mais tempo a conversa rodar, mais coisas a partir iremos falar, não é? Portanto, acho que é um balanço entre as ideias que se falam e a capacidade de síntese que cada um tem. Claramente que é isso, e acho que é isso que nós podemos fazer. Agora, se me perguntarem a mim de que em altura do ano é que eu quero fazer a cimeira, eu pessoalmente vou responder que aquele sítio no verão tínhamos aproveitado o dobro, possivelmente, Eu acho que em agosto era uma excelente ideia. O problema é a disponibilidade do pessoal em agosto. É isso que eu ia dizer. Setembro, se calhar. Me inclui fora dessa. Pronto. Se não temos a partir dos barbecues e dos churrascos de afins. Avisa-me com antecedência para eu meter férias. Vamos, Cláudia, vamos passar então às conclusões. Vamos às conclusões, sim. Mais alguma coisa? E talvez uma ideia ou outra, se quiseres deixar um pequenino spoiler do que se pode ou não passar para o ano no Polititank, para além da segunda cimeira. Bem, isto agora é sempre um desafio, não é? Porque, como nós dissemos, a ideia é, a cimeira é o nosso evento mais importante do ano. O que não impede, obviamente, que hajam outros eventos a serem feitos, outros fins de semana a serem completados de atividade, não é? Portanto, isto não é o Polititank só. O Polititank não vive apenas para o seu congresso anual, para a sua cimeira, não é? O Polititank vai desenvolver atividade ao longo do tempo, tudo isso. Portanto, vamos continuar com os nossos artigos de opinião, vamos continuar com o nosso gabinete de crise, e, portanto, é isso que nos importa também de fazer. Podemos prometer mais Vox Pop? Eu, por mim, fazia já Vox Pops. Para mim, acho que é o mais importante. Haja agenda, não é? Não, mas podemos, se calhar isto até era uma discussão para terem off, mas não faz mal. Podemos até, porque temos pessoas espalhadas por várias áreas geográficas. Sim, isso o que o Polititank não falta são pins em quase todos os distritos do país. Eu acho que isso temos sempre enviados especiais correspondentes em cada parte do país, e isso é bastante rico porque nos traz bastantes perspectivas, mais não seja territoriais e realidades territoriais diversas. Mas a ideia é fazermos atividades. Aquilo que ficou prometido já na própria cimeira, e aqui avanço já algo que depois foi concretizado em off, aquilo que nós dissemos que eu disse, neste caso, do discurso de encerramento, é que vamos procurar que todos os partidos venham ao Polititank apresentar as suas ideias e debater as suas ideias. Portanto, explicarem as suas ideias. Pelo menos fazer individual. Excelente, brutal, seria que conseguimos fazer com todos. Não digo que seja presencial, porque lá está, isso necessitaríamos de várias componentes tecnológicas, mas isso nada é impossível por agora, mas mais não seja por Zoom, estarmos aqui não sei quantas janelas a debater, e com uma boa moderação, claro está. Portanto, a ideia é mesmo essa, é conseguirmos garantir pelo menos a presença dos partidos e debater.
E aquilo que ficou então em off, mas que vocês já sabem, é que o jornal O Diabo compromete-se depois a transcrever aquilo que for a versão áudio-vídeo da nossa parte. Portanto, faremos esta colaboração, esta parceria também estratégica. Temos 2 parcerias estratégicas que saem desta cimeira. Câmara Municipal de Almada, que ficou bastante satisfeita com o próprio evento, portanto, apesar daquelas críticas estapafúrdias que quiseram colocar logo a Câmara Municipal de Almada sem sentido. Portanto, isto são mesmo pessoas que nem sequer conseguem ler a porcaria de um cartaz A4 ou A3, porque não percebem que aquilo não é uma iniciativa da Câmara Municipal de Almada, nem do Partido Socialista de Almada, nem o raio que seja. Não, mas é só por causa da anuência. Não Mas devíamos isso ter tido a demonstra- anuência. Mas isso demonstra a forma como as pessoas veem o Estado, mesmo que seja uma Câmara, porque basicamente o sentido que. Vamos dizer o que é que foi, porque as pessoas podem não saber. Havia pessoas no Twitter a dizer a Pessoas Câmara com bandeiras da Municipal. Palestina nas suas bios. A Câmara Municipal, o PS da Almada está a permitir que se faça um evento com este e com aquele. Bem, o Convento dos Capuchos não pertence ao PS da Almada, ele pertence à Câmara Municipal e está lá para os cidadãos de Almada ou outros que possam contactar a Câmara da Almada o utilizarem para eventos desde que cumpram as regras e que seja uma coisa que faça sentido. Os equipamentos não pertencem aos partidos, eles mal pertencem ao Estado, na verdade pertencem às pessoas. Mas isto mostra como é que algumas pessoas pensam, como é que as pessoas pensam uma nação e como é que as pessoas pensam um Estado. Achei interessante a forma espontânea com que teorias da conspiração começaram a surgirem sobre nós, principalmente no Twitter. Sim. Eu fiquei feliz por sermos mais fachos do que o Mel. Acho que é tão difícil e nós assim, à primeira conseguimos. É isso. O Twitter, eu continuo a não ter conta no Twitter por algum motivo. Mas é importante que as pessoas também percebam que só porque a Câmara é do PS não significa que o PSD, a Iniciativa Liberal, não podem fazer nada naquele conselho. Não, eles podem continuar a fazer. A Câmara pode até ter ganho as eleições do PS. Não quer dizer que os outros estejam extintos. Exato. Até porque eu acho, não tenho bem a certeza disto, porque eu não tenho curso superior, mas eu acho que o monumento é nacional. Portanto, e nós, como somos todos aqui nacionais, eu acho que isto é uma ideia que tem que começar a pulular, gosto desta palavra, nas cabeças desta gente, que é, não gostas do evento do Polititank? Não gostas da Cimeira? Organiza-te uma. Tem uma iniciativa. É isso. Construam qualquer coisa. Sim, sim. Mas está. Porque lá está a criticar no Twitter. Eu não estava à espera do comportamento de pessoas do Twitter, não é? É uma coisa até bastante corriqueira, normal. Se me chamassem comunista no Twitter é que eu ia achar estranho. Fascista, acho que está lá, está dentro do espectro. Agora, então, façam qualquer coisa. Para verem como é fácil de fazer. Exato. Lá está. Criticar, derrubar, deitar abaixo, desfazer. É fácil. É sempre mais fácil. Mas organizar algo de raiz, ter a iniciativa, contactar as pessoas, conseguir toda uma comunhão de interesses, digamos assim, para fazer algo maior, não é? E que depois acaba por ter um resultado prático, não é? Porque é uma discussão que são vários painéis no sentido de depois de sair dali algo mais para a sociedade civil, porque nós daqui a 5, 10, 15 anos vamos olhar para trás e vamos ver que um grupo de rapazes e raparigas se juntou, deu o nome a uma associação, formou uma associação, um think tank, Bancou. Exatamente, bancou e organizou 1, 2, 3, 4
por aí afora. Esperamos que, Podes continuar, Vasco, continua. que esta não seja nem a primeira, a primeira nem a última, e que acima de tudo, para a próxima vez possamos contar com as mesmas pessoas e, se possível, com mais, também com mais público, e acima de tudo que nos possamos divertir, e nos possamos encontrar todos com saúde, que é o mais importante, acima de tudo, e que estejamos cá todos para contar a história outra vez, não é? Exato. Lá vou eu ter que fazer um cartaz de frente e verso. com o sistema de giratório de vento. Exato, é eólico. Ou então da próxima vai ser mesmo 2 páginas. Vai ter que ser. Uma página para o dia 27, outra página para o dia 28. Bom, então... mas é que é mesmo isto. É que, inclusive, a própria Câmara de Almada sempre foi informada de tudo. Portanto, quando tive a primeira reunião com a Câmara de Almada, por acaso com o Mário Ávila, porque ele é o diretor municipal para estas questões, e também o Miguel Soto, a componente é mesmo esta. Eles sempre souberam que iam estar, porque eu sempre disse, nós vamos querer convidar tanto o pessoal de esquerda como de direita, e portanto temos a planear todos os partidos, todas as coisas sobre isso. E portanto nunca me foi colocado um entrave ideológico nessa parte. Eles também sabiam de uma iniciativa que nós queríamos fazer em relação com a Ministra da Cultura, que nós também convidámos para estar presente no evento e nem sequer a resposta dele, assim como o Ministro do Ambiente, já agora. E portanto, mesmo essa ideia que nós tínhamos em relação à Ministra da Cultura, nunca se opuseram e até acharam piada. Agora, esta parte é importante nós entendermos, que é realmente quem faz as coisas é quem tem moral para fazer mais. E criticar e estar deitado no sofá, se essas pessoas passam o dia todo a criticar no Twitter e afins, mas que no dia das eleições nem sequer saem da cama. Portanto, isso a mim não me surpreende, e isso para mim são medalhas. E é por isso que eu dizia que quando há este tipo de críticas e que pretendem atingir a associação, bem como as pessoas que dela fazem parte, é muito difícil, porque nós próprios, penso eu, que somos os piores críticos de nós próprios. Somos muito policiados entre nós. Portanto, a casca já está muito grossa. Não vamos lá com comparações baratas e com argumentos da farinha amparo. Quando são críticas que não são deste tipo, que são críticas, desculpa, Cláudio, que são críticas construtivas, nós aproveitamos, absorvemos e integramos. A questão é mesmo essa, é que todas as vozes são necessárias ao debate. Agora, umas podem estar mais certas do que outras. Sim, mas o debate é para ser gerado. Até porque tu não ganhas nada em debater contigo próprio. Não é? Portanto, eu também aqui no meu quarto sou o maior. Não há ninguém para dizer o contrário. Pois. O Rex não fala. Não. Portanto, aqui o nosso nem Rex o Batman. teve... nem o Batman, não. Mas aqui o nosso Rex... Agora, para fechar o episódio, queria fazer aqui uma coisa engraçada, que é pedir a todos vocês que definissem, e sem muita lamechice, faz favor, Cláudio, que definissem a cimeira numa palavra. Portanto, vou começar pela Carlota. Não comeces por mim. Então, vou começar pela Emanuel, Carlota. eu não sei Eu estava a trabalhar para todos nós. É verdade. Então vou começar pelo Emanuel, eu não sei se te recordas, mas na noite de karaoke fui só eu e tu a animar a festa. Portanto, eu sei. Alguém que se diz líder de um partido... Tá. Não seja por isso que eu para a próxima cimeira comprometo-me a ir ao karaoke já assim à partida. Muito bem. Eu e o Emanuel que temos ali a dar um show. Eu vou-me arrepender disto. David, está gravado e vai ficar para sempre no YouTube. Eu disse que me ia arrepender disto. David, já que estás com tanta vontade de falar, uma palavra para definir a cimeira. Soberba. Boa. Vasco. Inesquecível.
Pumba. Inesquecível. 2-0. 2-0. Cala-te, Cláudio. Igor. Realização. É nada. Ana. Agora, Cláudio. Formidável. Não, em português. Caralho. Formidável. Boa. Carlota. Catita. Boa. E Manuel? É pá, memorável. Oh. Portanto, eu acho que é nesta nota lamechas que vamos terminar o nosso episódio do Gabinete de Crise especial, primeira cimeira do Polititank, não sem antes o meu momento youtuber do género. Convido-vos a todos a deixar o like no vídeo, a comentar. David, podes comentar também. Não estás proibido de comentar. A tua isenção é cerca de 0. Portanto, agora ainda tenho que comentar o de hoje. Exato, o upload do Para episódio além do anterior. comentador, agora angariámo para o próximo participante do karaoke da Cimeira. Mas olha que Exatamente. eu para a próxima cimeira já estou a pensar em levar companhia, portanto. Muito bem. É assim mesmo. Pronto. Quantos mais, melhor. Vamos embora. Portanto, não te esqueças de ir visitar o nosso site que fica em www.polititank.pt. Tens lá os artigos de opinião. É na rua abaixo, não é, Manuel? É na rua abaixo, é verdade. Queres explicar a piada? Não, deixa estar. Vai ficar no ar. Vejam quando estiver disponível o painel da globalização e vão perceber o que é a rua de cima e a rua de baixo. E também vão perceber a Coreia do Norte. Ora bem, portanto, como eu já disse, o site, vão ao YouTube ver os episódios, comentar, deixar o like. Vão também, por favor, ver os painéis da Cimeira. Vamos deixar lá painel a painel. Todos aqueles que vos interessarem. Vai ser uma boa maneira também de passarem algum tempo do vosso dia na Apple Podcasts, no Spotify ou em qualquer plataforma onde ouçam podcasts. Podem ouvir o Gabinete de Crise e a redação Polititank com os seus artigos já disponível em áudio também para terem mais acesso, mais pessoas terem mais acesso facilitado. Cláudio, para encerrar, como só tu sabes encerrar, força aí. Obrigado. E quero agradecer mesmo com isto. Obrigado. Obrigado a todos aqueles que foram, estiveram, ajudaram de toda a maneira efetiva nesta mesma cimeira, para que esta cimeira realmente fosse algo bem construído, bem feito. Fomos elogiados por pessoas do povo, fomos elogiados por líderes partidários, fomos elogiados por professores, por ativistas. Portanto, quer dizer, acho que maior balanço, maior embalo, maior motivação para continuarmos, acho que não seria possível. E, portanto, obviamente que isto nada seria possível sem vocês, porque eu podia ter as ideias mais benevolentes do mundo, mas se não tivesse quem me acompanhasse, também não seria eu sozinho, certamente, a fazer todo este fim de semana. E, portanto, agradeço muito a vocês por entrar nesta maluquice, porque realmente é preciso ser-se muito maluco. Foi a primeira correção que levámos logo na cimeira, quando a Carlota dizia: nós somos pessoas normais, e o Carlos Guimarães Pinto disse logo: não, vocês não são pessoas normais. Ele disse nós. Somos todos anormais. Vimos a um sábado discutir política, e o Carlos Guimarães Pinto de manhã, e o Carlos Guimarães Pinto veio de propósito do Porto para cá. Portanto, acho que isto também diz muito daquilo que também é a vontade, porque notou-se isso, o empenho, a vontade que os próprios convidados também tiveram em dar o melhor de si esta cimeira, esta associação agora que está criada. Foi um longo processo burocrático, e como fica já esta frase de que nascidos a 25 de Abril e fundados a 23 de Novembro. Portanto, é para concluir, Cláudio, para concluir. É para concluir, já estou na fase de conclusão. Como eu dizia, sempre que saía do púlpito, não é? Portanto, força Polititank, e neste caso, já que estamos obviamente aqui em sede própria, que é o Gabinete de Crise. Até lá, pensem muito, boas crises. Um abraço.